Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo sobre World Building e hoje o assunto é interessante para autores que gostam de trabalhar com mapas ou querem passar a fazer isso, né? Eu queria mostrar aqui um recurso que pode ser muito útil mesmo se você não sabe desenhar nada. Sobre essa questão do desenho, eu confesso que ter uma noção, né, me ajudou quando eu comecei a escrever, porque eu desenhava algumas coisas em papel mesmo, enquanto eu estava bolando as histórias, isso já me ajudava a me localizar mentalmente, a planejar os acontecimentos e até mesmo me dava algumas ideias, uma vez que eu visualizava as coisas, né? E no ato de desenhar os elementos do mapa que eu estava bolando para a história, às vezes só para preencher algum espaço eu já ia pensando em como usar esses elementos nas narrativas. No entanto, eu nunca me aprofundei em desenvolver um estilo profissional para os mapas propriamente, com uma simbologia, como as que a gente vê nos mapas de fantasia profissionais, né? Mesmo assim, dava para me virar daquele jeito. Eventualmente eu fiz alguma coisa digitalmente, testei alguns programas, né? E quando eu estava finalizando a história O Deus da Montanha Vermelha, que surgiu em um dos exercícios de escrita criativa que eu faço aqui no canal, eu usei o Incarnate, que é um produtor de mapas online, a gente pode chamar assim. E eu fiz ali um mapa da região onde se passa a história. Inclusive, quem me falou desse programa foi um aluno meu da época, né? Que já estava meio que começando a construir o universo ficcional dele. Ele encontrou esse Incarnate e eu achei bem útil. E esse mapa, feito no Incarnate, me ajudou muito durante o NaNoWriMo do ano retrasado, durante o qual eu dei continuidade ao Deus da Montanha Vermelha, eu expandi o material inicial, né, transformando o conto em um romance. Depois veio a ideia de unir todas as histórias que eu havia escrito aqui na série Planos em Prática, e junto com os livros já lançados em parceria com a Flávia, né, e a gente teve a ideia de criar um universo único, um universo Planos e Fugas. E aí eu voltei para o Incarnate para tentar construir um mapa maior, agora com alguns elementos próprios, né, esses elementos que eu já tinha pensado nas histórias. Mas aí eu percebi que o Incarnate era um pouco limitado, né, para o que eu queria fazer nesse sentido, né? Então eu comecei a desenhar esse mapa do mundo do zero, digitalmente, e cheguei até a fazer vídeos para mostrar o início desse trabalho aqui no canal. Eu até testei outras plataformas, mas sempre esbarrava em certas limitações. Eu acabei fazendo todo à mão o mapa da cidade onde se passa o nosso terceiro romance, o meu e da Flávia, que a gente está escrevendo no momento. E até então eu estava certo de que essa era a melhor opção mesmo, desenhar tudo do zero, do meu jeito, né? Mas acontece que o Incarnate acabou de passar por um upgrade significativo. Ele ficou bem melhor. Tem mais opções, tem mais ferramentas, e o que é mais importante para mim é que agora tem a possibilidade de inserir elementos completamente personalizados. Isso foi decisivo para que eu resolvesse continuar a trabalhar com ele. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Eu queria apresentar o Incarnate, para quem não conhece, e fazer um pequeno mapa aqui para mostrar alguns recursos. Se você é autor ou mestre RPG, essa pode ser uma ferramenta interessante para você usar. Vamos lá dar uma olhada então. É claro que eu vou deixar o link para o Incarnate aqui embaixo na descrição, se você quiser experimentar, né? E essa aqui é a tela inicial, quando você acessa o endereço e faz o login. Aqui já tem o mapinha que eu fiz, aquele que eu estava falando, que eu fiz para o Deus na Montanha Vermelha, né? Na versão antiga ainda do programa. E eu vou criar aqui um novo mapa, só para mostrar alguns recursos, algumas ferramentas que a gente tem. Outra coisa que é legal lembrar também é que o programa tem uma versão paga e a versão gratuita, né? Mas já na gratuita a gente já tem todos os recursos que a gente precisa para poder fazer um bom trabalho, né? Então a gente tem 4 opções, né? Fantasia regional, mundo de fantasia, mundo de pergaminho e fantasia regional clássico. Algumas diferenças aqui eu ainda não sei muito bem, né, explicar, mas o que eu sei é que o mundo de pergaminho ele vai ter um estilo mais antigo, né, vai ter um estilo de fantasia mais clássico, assim, um pouco menos detalhado e mais estilizado, com um tom de sépia. Mundo de fantasia ele vai pegar áreas maiores, então se você pretende fazer realmente um mapa de um mundo com os continentes e tudo mais, essa é a opção mais indicada, né? E regional, né, os dois que tem o clássico e o fantasia regional HD, são para áreas menores do seu mapa, né? Se você quiser retratar uma cidade ou uma região de várias cidades, né? Uma rota específica. Então esse aqui é para você trabalhar porções menores do seu mapa. Então já que na apresentação a gente tem alguns mapas, né, que eles deixam de exemplo, então dá para ver que fica um acabamento bem profissional. Vários estilos diferentes e são bem bonitos, né? E muitas dessas coisas eram impossíveis de se fazer na versão anterior do Incarnate, né? Beleza, então como eu vou trabalhar uma coisa rápida hoje, né, eu vou pegar a fantasia regional, né, vou trabalhar um mapa pequeno. Eu ainda não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Vamos ver aqui, eu vou pegar a regional HD. Aí aqui a gente tem o tamanho do mapa que a gente deseja, né?
aqui em cima a gente tem a resolução e eu gosto de trabalhar em 2K, né? Eu não boto em 4K porque parece que o programa não fica tão estável assim, pode dar alguns problemas. Então, no meu computador ele funciona bem no 2K, então é aqui que eu trabalho. Vou pegar aqui paisagem digital mesmo, né? Tem até o formato personalizado, se for o caso. Beleza, vamos ver o que a gente faz, né? Ele é meio quadradinho. Logo de cara, a primeira mudança positiva é na hora da gente fazer as porções de terra, né? Antigamente a gente só tinha esse estilo aqui para trabalhar, que ficava mais arredondado, ficava bem suave, né, os contornos. Então o que eu fazia, né? Eu adicionava uma porção de terra, vinha aqui em subtrair, né? Diminuía o diâmetro da ferramenta e ia fazendo pequenas rupturas, né, pequenas curvaturas para poder ficar com uma cara mais orgânica, né, uma coisa mais parecida com o que a gente tem na vida real, né, as porções de terra, assim com umas pontas e tudo mais. Só que hoje em dia a gente tem essa ferramenta aqui, né, essa outra opção do pincel, melhor dizendo, onde a gente já tem esse acabamento mais mastigadinho na ponta, né. Então a gente vai adicionar, ó, já fica completamente diferente, né. A gente já naturalmente consegue esse efeito. Na verdade, eu gosto de usar uma mistura dos dois, né? Para poder ficar uma coisa mais única, mais personalizada. Então, como eu vou fazer uma área mais aproximada, eu vou pintar tudo, né? Vou botar tudo como terra, de repente fazer um rio no meio. Pode ser. Mas primeiro eu vou transformar tudo em terreno. A questão da escala é uma coisa que eu ainda preciso dominar, né? É difícil quando a gente está fazendo mapa e quando a gente não tem muita experiência, né? Pensar no tamanho certo das coisas, na proporção certa, né? Vamos pensar num rio, então, passando aqui no meio, só para a gente trabalhar com água, né? Então vou clicar em subtrair. Vamos ver se um rio passando aqui. E o bom desse programa é que tem a possibilidade de desfazer tudo, né? Você pode fazer e refazer tudo que você quiser. De repente ele tem a nascente dele aqui numa montanha, ou numa cadeia de montanhas aqui em cima, né? Suavizar um pouquinho as bordas, porque como a gente está vendo mais de perto, aqui a gente pode ir brincando até achar o formato mais adequado, né? Pode fazer uma área mais estreitinha aqui, de repente onde a gente pode colocar uma ponte. Assim. E o rio continua para algum lugar que a gente não sabe para onde, né? Beleza. Então, como o rio sai daqui, então a gente pode botar uma ou mais montanhas, né, no fundo aqui da nossa região. Estou lembrando só uma região de um suposto mapa maior, né? De repente, se ficar legal, se tiver alguns elementos interessantes, eu posso pensar em escrever uma história ou mesmo inserir esse mapa no nosso mundo de alguma maneira, né? Aí agora vem a parte interessante, que é a gente adicionar as estampas, né? Que são esses pequenos itens de fundo transparente que a gente consegue colocar no mundo e posicionar da maneira como a gente quer, né? E escalar também. Então a gente vai aqui em catálogo. Aqui eu já tenho montanhas pré-selecionadas, ó, e a gente tem um set de montanhas aqui. Se a gente só clicar a ferramenta e arrastar, vai aparecer. A gente vai ter várias montanhas que ele vai alternando ali no cantinho. Cada hora ele adiciona uma diferente, né? Não, mas isso foi só para mostrar, né? Deixa eu tirar essas montanhas daqui. Então a gente clicando em catálogo, a gente vai para uma série de opções aqui. Inclusive, como eu tinha falado, a possibilidade de fazer upload de elementos próprios, né? De elementos personalizados. Deixa eu só tirar a câmera para poder mostrar isso melhor. Aqui, ó, onde estava eu, né, tem o botãozinho de upload. Então qualquer imagem com fundo transparente em PNG a gente consegue colocar no nosso mapa, então a gente não precisa ficar restrito só a mundo medieval, né, ou imagens de fantasia, ou nem aquelas imagens que o próprio programa oferece. A gente pode adicionar elementos infinitos para ter mapas únicos, né? Então vamos lá. Eu quero montanhas. Vou experimentar essas aqui, que não são tão amarronzadas, né? Acho que esse rio ficou um pouco largo demais. Vamos pensar que existe uma cadeia de montanhas aqui e o rio surge ali no meio delas, né? Ajustar ali nossa porção de terra. O que eu tinha falado da questão da noção de proporção, de escala, né? Com o tempo a gente vai pegando o jeito. Eu fiz o rio bem maior do que ele deveria.
nosso riozinho vem daqui do meio e faz uma curvinha assim. Aí tá legal. Pronto. Vamos chegar essa montanha um pouquinho mais para perto. Depois tem como pintar o chão. E assim a gente vai gerando terrenos diferentes, né? A gente pode fazer um lago. Fica legal. Um lago não, uma nascente, né? E aí o rio segue. Conforme a gente for trabalhando, eu vou ajustando aqui. Beleza. Mais montanhas. Vamos botar mais montanhas em volta. Apesar de a gente não precisar necessariamente trabalhar com perspectiva, né, nos mapas, que é uma coisa mais estilizada, né, eu sempre gosto de deixar os elementos mais afastados menores, né, para dar uma ideia de profundidade. Beleza. Então nós estamos trabalhando aqui em uma terra mais desolada, vamos dizer assim, um lugar mais devastado e tal. A gente podia botar umas árvores mortas, então, para ver como é que fica. Tem como procurar aqui, né? Aqui, ó, árvore morta. Tem outros tipos lá. Vamos ver aqui. Essas estão bem grandes, né? Agora, por quê, né? Por que essa região aqui ela é desolada dessa maneira, né? Escolhi outras árvores mortas aqui. Eu vi que tinham diferentes. Aqui. Essas aqui tem 7 variedades. Então, aqui em volta é tudo meio desolado, por algum motivo. Talvez tenham ruínas aqui, ruínas de alguma fortaleza, algum lugar que enfrentou uma guerra, né, e que acabou caindo, ou algum lugar esquecido pelo tempo mesmo, né? Tudo ruínas aqui. Tem várias ruínas. Esqueci que eu podia adicionar outros grupos, né, de elementos que em princípio ficam disponíveis só para aqueles estilos que a gente viu lá, né, o mundo de fantasia, pergaminho, então você pode fazer uma mistura de estilos, não tem problema. Vamos ver, ó, ruínas do deserto. Vamos ver essa ruína aqui, se fica legal. Talvez, vamos botar algumas e ver qual que combina mais com o ambiente, né. Acho que essa aqui combina melhor, né, por enquanto. Essa. Acho que dá para fazer uma combinação aqui. Então, aqui nós temos fragmentos de uma fortaleza. Pode ser, né? Lugar onde ocorreu um conflito, ou então um lugar onde existiu uma civilização, né? Essa aqui não combinou muito, não. Essa aqui a gente pode deixar. Não sei que seja uma cidade morta aqui. Beleza. Então, pensando como um mestre de RPG, por exemplo, né? Ou então um autor que quer pensar numa boa premissa, por que esse lugar seria interessante para os personagens visitarem, né? Vamos pensar em outros elementos interessantes aqui. Eu vou só passar o olho no geral para ver se eu tenho alguma ideia. De repente uma fenda no chão, assim, um buraco possa levar para algum lugar, né? Tipo assim. Acho que assim é interessante. Aqui no meio das ruínas a gente tem uma cratera no chão, um buraco aberto, né? Para onde que esse buraco leva? Beleza, vamos adicionar mais alguns elementos essas ruínas nossas, né? Pesquisar ruínas de novo. Essa aqui é bem estilizada, essa aqui é do mundo de pergaminho, né? Ela fica até em 2D. Eu acho que de ruína tá legal, não precisa mais não. Vou ampliar um pouquinho essa aqui. Essa aqui é a principal e aquele buraco estava de repente dentro dessa ruína aqui. Acho que fica interessante. Então, nós temos um conjunto de construções decadentes aqui no meio de uma paisagem desolada. Vamos continuar. Falta botar uma ponte, né? Botar uma pontezinha, mas tem que ser uma bem simples. Se tivesse uma ponte em ruínas, mas eu acho que não tem. Acho que essa aqui é legal. Aí também tem a ponte em várias posições diferentes, né? Vou escolher aqui a que melhor me dá o ângulo aqui.
Pela escala, né, a ponte deveria ser desse tamanho, né, pensando na porta ali da fortaleza em ruínas. Então, beleza, temos uma pontezinha, então esse é o lugar para chegar ali, atravessando o rio. De repente vale a pena botar uma casinha. Uma única casinha. Essa tem 2 andares, né? Porque aí a gente começa a criar uma história, né? Botar uma casinha aqui. Aí a gente tem uma pergunta. Por que essa casinha está aqui, né? Ela é de um estilo completamente diferente das ruínas, então ela foi construída posteriormente. E por que, né? Que um suposto personagem que cruzar essa ponte vai dar de cara com uma pequena casa. Quem que mora nessa casa e por quê, né? Então, aí a gente já começa a ter elementos para compor uma premissa interessante. Né? Isso aqui combina? Tá. Então a gente pode pensar que esse rio aqui, por ter uma origem mais sinistra aqui, mais soturna, né? Ele tem um efeito contrário aos rios normalmente, né? Então, em vez de a gente ter uma vegetação aqui em volta, a gente vai ter desolação. Né? O rio não deixa as margens férteis, né? Vamos pintar um pouquinho então, para a gente ver como é que vai ficar. Então, aqui a gente tem uma série de tonalidades, né? Vou escolher aqui uma tonalidade meio cinzenta, meio morta. De repente essa aqui. Não, mais escura. Essa. E a gente vai pintar o rio, né? Tem aqui suavidade e opacidade, né? O rio não, a margem do rio com essa cor. Vou deixar mais morta, mais cinzenta. Então, se eu for escrever um dia uma história sobre esse rio aí que traz desolação em vez de vida, né, ao seu redor, eu penso no motivo disso. Por enquanto aqui só tem uma série de elementos que suscitam perguntas, né? Em volta desse buraco aqui a gente podia botar uma textura diferente também. Tipo uma coisa mais avermelhada. Por que não, né? Lembrando que eu estou fazendo aqui uma coisa bem rápida mesmo, bem improvisada, né? Bom, para lá do rio a gente pode ter um terreno não muito fértil, mas um pouquinho mais esverdeado. E a gente pode eventualmente colocar algumas árvores vivas desse lado. E que tipo de árvore ficaria legal? Acho que eu vou botar essa clássica de mapa mesmo, né? Tá muito grande. E a gente tem a possibilidade também desse eventual dono da casinha caçar alguma coisa ou ter algum alimento, né? Algumas árvores. Vou botar bem pertinho da borda para parecer realmente que foi um recorte, né? Que o mapa continua. E aqui a gente pode fazer uma estrada. Um marronzinho. Uma estrada que segue para lá. Vê que o desgaste aqui da travessia da ponte, né? Para lá eu vou deixar uma tonalidade mais escura. Talvez esse cinza aqui. Dá uma atmosfera mais ameaçadora, né? Então, tudo isso aqui. Beleza. Vou botar mais umas árvorezinhas mortas na beira do rio. Aqui eu vou botar um pouquinho maiores para poder escalar com as da floresta, né? Também porque eu quero uma noção de profundidade, né? De tridimensionalidade. Show. Aqui eu não tive ideia para pôr nada. De repente botar uma torre ainda de pé, pode ser que ali tenham pistas para resolver esse mistério ali daquele fosso. Uma torre, um monumento. De repente podia ficar um monumento de pé, né? Uma estátua. Vamos ver que torres que a gente tem. Gostei da ideia da estátua, né? Vamos ver uma dessas aqui. Estátua é bom porque a gente bota na escala que quiser, né? Não tem muita regra, né? A estátua pode ser de qualquer tamanho. Pode ser maior do que uma casa, pode ser maior do que as ruínas, né? Mas assim eu acho que tá legal.
Essa estátua permaneceu de pé. Vamos tentar botar alguma coisa para destacá-la. E nessas horas a gente experimenta para ver o que fica legal, né? Vamos tentar essa fonte de luz aqui. A gente põe 4 delas aqui. E aí a gente já supõe que o morador dessa pequena casinha é o responsável por manter as luzes acesas, né? Eu fiz aqui uma mistura de estilos para montar aqui uma pequena região de um mapa, né? Que eu posso muito bem integrar ao meu mapa maior, eventualmente, se eu tiver uma história para fazer acontecer aqui, né? Então nós temos várias perguntas, que ruínas são essas, né? Quem é o morador dessa pequena casa? Por que ao redor desse rio não cresce nada, né? Que estátua é essa? Quem mantém essas luzes acesas? O que tem no fundo desse abismo? Então existem muitas perguntas, e todas essas perguntas a gente pode responder escrevendo uma história, né? Pensando numa história para esse lugarzinho aqui. Então eu fiz esse mapinha aqui bem rapidinho, foi só com o objetivo de apresentar mesmo o programa e uns recursos básicos que tem. Existe ainda a possibilidade de gerar um mundo totalmente do zero, aleatório, que o programa te dá. Existe a possibilidade de combinar vários itens para gerar itens originais, né? E o que eu estou interessado em fazer agora é realmente começar a trabalhar no nosso mundo, né? Na sua totalidade, com os continentes e as cidades e tudo que já existe em história, né? No papel, começar a colocar isso no mapa para poder enriquecer ainda mais o nosso universo Planos e Fugas. Então, se você achar interessante o Incarnate e tiver vontade de experimentar, tem o link dele aqui embaixo na descrição. Eu espero que isso ajude de alguma maneira nas suas inspirações e na expansão do seu universo. Lembrando sempre que se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a 3ª temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, o Planos em Prática. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist com todos os episódios da nossa série Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!